João acordou sobressaltado com o toque insistente do telefone na mesa de cabeceira. Era madrugada em Lisboa, e o número desconhecido piscava na tela como um mau presságio. Ao atender, a voz grave do policial ecoou: Sr. João Silva. Lamentamos informar que Miguel Costa sofreu um acidente fatal na Ponte Vasco da Gama esta noite. O mundo de João desabou ali mesmo, no quarto escuro, enquanto o eco da notícia o fazia cair de joelhos, o peito apertado como se uma mão invisível o sufocasse. Ele não conseguia acreditar. Miguel, seu amor secreto há 3 anos, o homem que o fazia rir nas noites frias do Tejo, agora era só uma memória fria. Eles se conheceram num café em Alfama, onde João, um professor de história de 32 anos, debatia sobre a Revolução dos Cravos com um grupo de amigos. Miguel, um arquiteto de 30 anos, entrou com um sorriso confiante, pedindo licença para se juntar à conversa. Desde então, suas vidas se entrelaçaram em segredo, longe dos olhares julgadores da família conservadora de João e da sociedade portuguesa que, apesar das leis progressistas, ainda carregava resquícios de preconceito. Na manhã seguinte, João dirigiu até o apartamento de Miguel em Belém, as mãos tremendo no volante. O cão de Miguel, um labrador dourado chamado Lobo, latiu desesperado ao vê-lo, como se soubesse da tragédia. A polícia havia deixado o local intacto, e João entrou, sentindo o cheiro familiar de café e livros velhos. Ele precisava ocultar pertences, mas o peso da perda o paralisava. Lobo, inquieto, arranhava a porta do quintal, latindo para uma oliveira centenária no jardim. João o seguiu, confuso, e viu o cão cavando furiosamente ao pé da árvore. Ali, sob a terra fofa, emergiu uma caixa de metal enferrujada. Com as mãos sujas de terra, João abriu a caixa. Dentro, havia cartas, fotos e um diário. A primeira carta era endereçada a ele: Meu querido João, se estás lendo isso, algo aconteceu. Eu planejava contar tudo, mas o medo me calou. Há segredos que nos unem e nos destroem. Seu coração acelerou. Miguel havia escondido algo profundo, algo que poderia mudar tudo. As fotos mostravam Miguel com outra pessoa, um homem mais velho, em poses íntimas. Quem era ele? Por que esconder isso? João sentou-se no chão, o diário aberto nas mãos. As páginas revelavam que Miguel tinha um relacionamento passado com um político influente, alguém casado e poderoso em Lisboa. Eles se separaram anos atrás, mas o homem, chamado Ricardo, ainda o chantageava com fotos comprometedoras. Miguel escrevia sobre o dilema: Eu amo João, mas se Ricardo expuser tudo, a carreira dele como professor será destruída. A família dele o renegaria. Devo contar e arriscar perdê-lo, ou carregar isso sozinho? As lágrimas de João misturavam-se à terra. Ele se sentia traído, mas também culpado. Porque Miguel não confiou nele. E ele próprio, João, vivia uma mentira. Para sua mãe viúva e seus irmãos, ele era o filho solteiro dedicado, pressionado a casar com uma boa moça portuguesa. A sociedade em torno, com suas festas tradicionais e olhares conservadores nas ruas de Bairro Alto, o fazia esconder quem era. Agora, com Miguel morto, o segredo pesava mais. Naquela noite, João voltou para casa encheado, a caixa escondida no carro. Sua mãe, Dona Maria, o esperava com um prato de bacalhau, preocupada com sua palidez. O que aconteceu, filho? Pareces um fantasma. Ele mentiu, dizendo que era cansaço do trabalho. Mas dentro dele, o conflito fervia. Deveria investigar Ricardo. Confrontar o passado de Miguel. Ou enterrar tudo e seguir em frente, mantendo a fachada. Dias depois, Lobo agora morava com ele, um lembrete constante. O cão o seguia por toda parte, como se Miguel o tivesse enviado para vigiá-lo. João começou a ler o diário obsessivamente. Miguel descrevia encontros secretos com Ricardo, anos antes de conhecer João. Ele me prometeu o mundo, mas era só poder e controle. Quando terminei, ele ameaçou destruir minha vida. Miguel havia guardado provas, e-mails impressos na caixa, mostrando chantagem recente. Ricardo queria Miguel de volta, ou exporia sua orientação sexual para clientes importantes. João sentiu raiva. Como Miguel pôde esconder isso? Mas então, pensou em si mesmo, ele próprio escondia Miguel da família. Na última ceia de Natal, sua irmã Ana o pressionara: João, quando vais apresentar uma namorada? A mamãe quer netos.
Ele rira, desviando o assunto, mas o aperto no peito era real. A sociedade portuguesa, católica e tradicional, aceitava o casamento gay legalmente desde 2010, mas nas famílias como a sua, era tabu. Seu pai, falecido, era um homem rígido, e a mãe ainda frequentava a missa diária. Decidido, João procurou o endereço de Ricardo nos papéis. Ele era um deputado no Parlamento, casado com filhos, imagem perfeita de família. João marcou um encontro anónimo, fingindo ser um jornalista. No café em Rossio, Ricardo apareceu, elegante e confiante. O que quer saber sobre minha campanha? João hesitou, então mostrou uma foto de Miguel. O rosto de Ricardo empalideceu. Quem é você? Eu era o namorado dele, João disse, voz tremendo. E sei de tudo. Ricardo riu nervoso. Miguel era instável. Qualquer coisa que ele disse é mentira. Mas João insistiu, ele deixou provas. Chantagem. Se não parar, eu exponho você. Ricardo se inclinou, cuidado, rapaz. Eu tenho conexões. Você pode perder tudo, emprego, família. Pense no que Miguel queria, proteger você. João saiu dali abalado. Era isso que Miguel enfrentava sozinho. O conflito interno o consumia, vingar Miguel ou proteger sua própria vida. Lobo, em casa, latiu como se provasse sua coragem. Mas a noite trouxe pesadelos, visões de Miguel no acidente, talvez causado por estresse da chantagem. No dia seguinte, sua mãe o confrontou. Vi você saindo com um homem ontem. Quem era? João congelou. Era o início do desmoronamento. A pressão familiar de João intensificava-se. Dona Maria, com seus 65 anos e olhos penetrantes, não parava de questionar. Filho, estás estranho desde aquela ligação. Conta-me a verdade. Ele evitou, mas Ana, sua irmã mais nova, apareceu inesperadamente na casa. Mãe me disse que pareces deprimido. É por causa de uma mulher. João riu amargamente por dentro. Se soubessem. Ele decidiu investigar mais. Usando os e-mails de Miguel, descobriu que Ricardo havia marcado um encontro com ele na noite do acidente. Coincidência? João contatou a polícia anonimamente, sugerindo uma investigação mais profunda. Mas o detetive respondeu, foi um acidente de carro comum. Sem evidências de foul play. João não acreditava. Lobo, sentindo sua agitação, o levou de volta ao quintal de Miguel, agora vazio, pois o apartamento seria vendido. Cavando mais, encontrou um pendrive escondido na caixa. Nele, áudios de conversas gravadas. O primeiro áudio, voz de Ricardo, ameaçadora. Miguel, se não voltares para mim, conto tudo ao teu namorado professorzinho. Ele perde o emprego na Universidade Conservadora. Miguel respondia, deixa-o em paz. Eu amo ele. João ouviu, coração partido. Miguel o protegia, sacrificando-se. Mas por que não contar? Medo de perdê-lo. Isso desencadeou uma crise em João. Ele se trancou no quarto, revivendo memórias, passeios no Parque Eduardo VII, beijos escondidos em ruas estreitas de Moraria. Miguel sempre dizia, um dia, seremos livres. Mas agora, liberdade parecia uma ilusão. A sociedade portuguesa, com suas marchas do orgulho em Lisboa, contrastava com as vilas interiores onde famílias como a de João viam a homossexualidade como pecado. João confrontou sua própria covardia. Aos 20 anos, teve uma affaire breve com um colega de faculdade, mas escondeu por medo do pai. Agora, com Miguel morto, o luto era duplo, perda do amor e da identidade reprimida. Ele decidiu contar à família, mas hesitou. E se o rejeitassem? Enquanto isso, Ricardo o contatou, uma mensagem anônima. Deixa isso quieto, ou tua mãe saberá quem és. Como ele sabia. João panicou. Lobo latiu furioso, como se sentisse a ameaça. João rastreou o número, levava a um assessor de Ricardo. Era guerra. Numa noite chuvosa, João foi à casa de Ricardo em Sintra, uma mansão opulenta. Esperou do lado de fora, vendo a família perfeita pela janela, esposa, filhos rindo. Inveja e raiva o consumiram.
Ele tocou a campainha. Ricardo atendeu, surpreso. O que fazes aqui? Quero a verdade sobre o acidente, João exigiu. Ricardo puxou para dentro. Miguel ia me expor. Discutimos no telefone enquanto ele dirigia. Foi um acidente, juro. Mas os olhos mentiam. João mostrou o pendrive. Aqui tem provas. Vou à polícia. Ricardo riu. E arriscas tua vida. Teu emprego. Tua família te odeia se souberem. João saiu, mas no carro, chorou. O preço da verdade era alto. De volta em casa, Dona Maria o esperava. Filho, vi fotos no teu quarto. Quem é esse homem com quem estavas? Ela encontrou uma foto de Miguel. O confronto era inevitável. Ele era meu namorado, mãe, João disse, voz quebrada. Dona Maria recuou, chocada. Não pode ser. És um bom católico. Isso é pecado. Lágrimas nos olhos dela. Ana, chamada às pressas, chegou e ouviu. João, como pudeste esconder? Pensávamos que eras normal. A família se dividiu. Dona Maria chorava, rezando o terço. Ana, mais moderna, tentava mediar. Mãe, os tempos mudaram. Mas por que esconder de nós? João explicou o medo, o preconceito. Mas o dano estava feito. Ele se sentiu traído por si mesmo, por anos de mentiras. Lobo, fiel, deitou aos seus pés. João pensou em Miguel, ele pagou o preço ultimate pela chantagem. Agora, João enfrentava o seu, perda familiar ou perda de identidade. Dias depois, um jornalista contatou João. Ouvi sobre Miguel e Ricardo. Quer-se expor? Era uma armadilha. Ou chance de justiça? João hesitou, o conflito interno rasgando-o. Na universidade, colegas sussurravam. Alguém vazara rumores. Seu chefe o chamou, João, há alegações sobre tua vida pessoal. Isso afeta a imagem da instituição. Pressão social em ação. João decidiu lutar. Ele marcou uma reunião com a polícia, pendrive em mãos. Mas no caminho, um carro seguiu. Paranoia. Ou realidade? Em casa, Dona Maria o confrontou novamente. Escolhe, filho, muda ou sai. O ultimato doeu mais que qualquer coisa. A investigação de João ganhou momentum. Com o pendrive, ele foi à esquadra em Lisboa, entregando as gravações. O detetive, cético no início, ouviu ameaças claras de Ricardo. Isso muda tudo. Vamos reabrir o caso. João sentiu alívio, mas medo. Ricardo era poderoso, retaliação viria. Em casa, a tensão com a família escalava. Dona Maria mal falava com ele, rezando alto pela salvação da alma. Ana, dividida, o apoiava em segredo. Eu te amo, irmão, mas mãe está destruída. Dá tempo. João se sentia isolado, Lobo sua única companhia constante. O cão o levava para passeios no Jardim da Estrela, onde ele refletia sobre escolhas passadas. Flashbacks o assombravam, Miguel propondo morarem juntos, mas João recusando por medo da família. Um dia, ele dizia. Agora, um dia, nunca viria. O diário de Miguel revelava mais. Ele planejava confrontar Ricardo publicamente, expondo a chantagem para libertar ambos. Por João, vale o risco. Miguel morreu antes. João recebeu uma ligação anônima. Abandona ou tua família sofre. Ele rastreou, assessor de Ricardo novamente. Decidido, ele contatou o jornalista de verdade, um repórter do Público. Tenho provas de corrupção e chantagem envolvendo um deputado. O encontro foi marcado num bar em Cais do Sodré. Lá, o jornalista, Pedro, ouviu atento. Isso é grande. Mas perigoso. Estás pronto para sair do armário publicamente? João engoliu em seco. Sim, era o preço. Pedro prometeu anonimato inicial, mas vazamentos acontecem. Na universidade, o chefe o suspendeu temporariamente, até esclarecermos os rumores. Preconceito velado.
Colegas evitavam-no, sussurrando gay como insulto. Sociedade portuguesa, progressista na lei, mas conservadora no dia a dia. Dona Maria, ao saber da suspensão, explodiu: vês? Teu pecado te custou tudo. João rebateu: não é pecado, mãe. É amor. Ela chorou: teu pai se envergonharia. O confronto culminou em Ana mediando uma conversa familiar. Mãe, João é o mesmo. Aceita-o. Mas Dona Maria resistia, citando a Bíblia. João encontrou consolo em um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias rejeitando, sociedade julgando. Um membro, Tiago, compartilhou: eu perdi tudo, mas ganhei liberdade. Inspirado, João decidiu prosseguir. Ricardo, sentindo a pressão, o contatou diretamente: encontremo-nos. Posso explicar. No Parque das Nações, eles se viram. Ricardo, desesperado: Miguel me amava primeiro. Você o roubou. João riu: ele escolheu me proteger de você. Ricardo ofereceu dinheiro: pega e some. João recusou: vou expor tudo. De volta, Lobo cavou no jardim de João, encontrando uma carta enterrada, Miguel a esconder ali também. João, se Ricardo te ameaçar, usa isso, provas de corrupção dele. Mais e-mails, mostrando subornos em projetos arquitetônicos. Com isso, João foi ao jornalista. A matéria saiu: deputado envolvido em chantagem e acidente suspeito. Escândalo nacional. Ricardo negou, mas a polícia o interrogou. A família de João leu. Dona Maria, chocada: esse homem era amante do teu namorado. João explicou tudo. Ana o defendeu: ele está lutando por justiça. Lentamente, Dona Maria amoleceu: eu te amo, filho, mas preciso de tempo. João sentiu o peso das escolhas: expor Ricardo custou sua privacidade. Paparazzi o seguiam, sociedade debatia sua orientação. Amigos verdadeiros ficaram, falsos foram. No tribunal, Ricardo foi acusado de chantagem. João testemunhou, coração acelerado. Miguel morreu por causa dele. Ricardo rebateu: foi acidente. Mas provas falavam mais alto. Após, João visitou o túmulo de Miguel em Alcântara. Obrigado por me guiar, sussurrou, o lobo ao lado. O cão latiu, como aprovação. Mas o custo: família fraturada, carreira em risco. Era certo. O escândalo explodiu na mídia portuguesa. Jornais como o Diário de Notícias estampavam: deputado Ricardo Alves acusado de chantagem à amante gay. João, agora público, enfrentava o backlash. Comentários online: traidores da família tradicional. Mas também apoio: marchas LGBT o citavam como herói. Em casa, Dona Maria tentava reconciliar. Filho, rezei por ti. Talvez Deus te aceite assim. Era progresso, mas doloroso. Ana o ajudava: mãe vai aceitar. Dá tempo. João se sentia exposto, vulnerável. Na universidade, reintegração veio com condições: mantenha discrição. Preconceito sutil. Colegas o olhavam diferente, alguns solidários, outros distantes. Ricardo, em defesa, vazou fotos de Miguel e João. Ele é o instável. A família de João viu. Dona Maria chorou: como pudeste? João explicou: era amor, mãe. O confronto: escolheste isso sobre nós. Ele rebateu: não escolhi ser gay. Escolhi honestidade. Lobo, sentindo tensão, o protegia, latindo para estranhos. João adotou oficialmente um laço com Miguel. Investigação revelou: o acidente de Miguel foi causado por distração, ligação de Ricardo momentos antes. Mas logo ter. Ricardo negou, mas provas o condenaram à prisão por chantagem. João testemunhou no julgamento: voz firme, ele destruiu vidas por poder. Ricardo, algemado, gritou: vocês gays destroem a sociedade. O juiz o calou. Após, João refletiu sobre danos. Amigos o abandonaram, família lutava para aceitar. Em um evento LGBT no Time Out Market, ele falou: esconder custa mais que revelar.
Aplausos, mas dentro, dúvida. Uma reviravolta, a ex-esposa de Ricardo o contatou. Ele me traía há anos. Obrigada por expor. Ela revelou mais corrupção, fortalecendo o caso. João encontrou paz em rotinas, caminhadas com Lobo pelo castelo de São Jorge, lembrando Miguel. Mas o preço? Isolamento social em círculos conservadores. Dona Maria, num jantar, disse, convida amigos teus. Como tu. Aceitação tímida. Ana sorriu, progresso. João questionava, foi certo arriscar tudo. O amor vale o caos. Com Ricardo condenado a 5 anos, justiça veio, mas cicatrizes permaneceram. João, agora ativista involuntário, recebia convites para palestras. Em uma na Universidade de Coimbra, ele falou sobre preconceito, esconder nos mata por dentro. Estudantes aplaudiram, mas um perguntou, e sua família? Valeu o preço? Sim, pensou João. Dona Maria, aos poucos, o visitava com bolos, evitando o tópico, mas presente. Teu pai teria entendido? Eventualmente, ela disse uma vez. Mentira piedosa, mas reconfortante. Lobo envelhecia, mas fiel. Em passeios no Monsanto, João imaginava Miguel ao lado. O diário finalizava, João, viva livre por nós dois. Sociedade mudava, mais apoio online, menos ódio. Mas em vilas como o natal de João em Porto, preconceito persistia. Ele visitou, enfrentando tios, envergonhas a família. Ele rebateu, orgulho de ser eu. Uma traição inesperada, um amigo antigo, invejoso, vazou detalhes falsos à imprensa. João usou Miguel para fama. Dói, mas ele ignorou. No aniversário de morte de Miguel, João plantou uma oliveira no jardim, enterrando a caixa vazia. Descansa em paz. Lobo deitou ali, como guardião. Carreira, promovido por coragem. Mas o custo emocional, terapia para luto e trauma. Família se uniu em crise, Ana anunciou gravidez, reunindo todos. Dona Maria abraçou João, meu filho, te amo assim. João refletiu, escolhas definem-nos. Mas dúvidas, foi egoísta expor tudo. Anos passaram, mas as lições perduraram. João, agora 35, vivia abertamente, com Lobo idoso ao lado. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, Segredos Enterrados, best-seller em Portugal. Palestras em Faro e Braga espalhavam a mensagem, amor não é pecado. Família, Dona Maria Fuli aceitou, indo a eventos LGBT. Deus ama todos, ela dizia. Ana e sobrinho o visitavam, normalidade conquistada. Mas ecos do passado, Ricardo, solto, tentou contato, perdão. João ignorou. Justiça feita. Em uma noite, no mirador da Senhora do Monte, João encontrou um novo amor, Tomás, um artista. Cauteloso, mas aberto. Não esconderei mais, prometeu. Lobo faleceu pacificamente, enterrado sob a oliveira. Obrigado por me guiar, João sussurrou. A vida seguiu, com cicatrizes como lembretes. Escolhas erradas. Ou necessárias. Foi certo João sacrificar a privacidade da família pela verdade pessoal.